Meus amados, que Deus abençoe a sua manhã, a sua tarde e a sua noite. A paz do Senhor Jesus. Como sempre, é um prazer tê-lo ou tê-la aqui acompanhando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical neste canal. Meus amados, como eu sempre digo e gosto de ir direto ao ponto sem enrolação, mas eu antecipo dizendo que você pode nos ajudar este canal a crescer. Se você não é inscrito ainda, inscrevendo-se no canal, não custa nada, curtindo os nossos vídeos se você gostar e também tocar no sininho das notificações para que a cada vez que nós gravarmos um vídeo você seja notificado, seja avisado. Muito bem, lição de número 8, uma igreja que enfrenta os seus problemas. Nós deixamos disponíveis para você na apresentação deste vídeo já o texto áureo e também a verdade prática, mas agora vamos repeti-lo verbalmente, falando, citando. E ele diz o seguinte: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. E a verdade prática, ela diz: uma igreja cheia da sabedoria do Espírito age sabiamente para resolver os conflitos de relacionamentos. Então aqui está a verdade prática, e eu quero pedir que você fique até o final, porque vai ter um assunto polêmico ainda, que traz muita controvérsia, e eu vou dar o meu parecer, o meu entendimento bíblico sobre o assunto, não é? Sobre o assunto, eu até vou adiantar, é sobre a diaconia feminina, não é? Se é correto se separar para o ministério diaconisas, e vou dar o meu parecer aqui, o meu entendimento bíblico, mas para o final, fica com a gente aí, e agora nós vamos fazer a nossa introdução do plano de aula. Como sempre, você já conhece, esse é o canal Palavra Pensada, e eu espero que você goste desse canal. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui como ouvinte da Palavra de Deus deste canal. Diz o seguinte: nesta lição aprenderemos como a igreja primitiva enfrentou e solucionou conflitos internos, destacando a importância da diaconia no serviço cristão. O crescimento da igreja trouxe desafios sociais e culturais, mas os apóstolos, guiados pelo Espírito Santo, instituíram diáconos para auxiliar no cuidar dos necessitados, sem comprometer a pregação da palavra e a prática da oração e do ministério. Veremos que a igreja deve equilibrar sua missão espiritual e social, reconhecendo que ambos os aspectos são essenciais. Que possamos refletir sobre a importância do serviço cristão e como podemos aplicá-lo em nossa igreja local. Quais são os objetivos desta lição? São 3. Primeiro objetivo: analisar as naturezas cultural e social dos conflitos enfrentados pela igreja primitiva e sua relevância para a igreja atual. Segundo, explicar a importância da organização e da distribuição de funções dentro da igreja para equilibrar as responsabilidades espirituais e sociais. E terceiro, aplicar os princípios bíblicos do caráter, sabedoria e serviço na vida cristã e na atuação ministerial. Vamos agora então fazer a introdução do comentário da lição, o documentarista. Diz assim: nesta lição exploraremos a diaconia bíblica, um ministério essencial de serviço na igreja que nos ensina sobre o serviço ao próximo. A Bíblia nos mostra que a igreja, mesmo em seus primórdios, enfrentava desafios, mas a busca por soluções em Deus era fundamental. A criação do ministério dos diáconos não foi para estabelecer uma hierarquia, mas para organizar o serviço social da igreja, mostrando que todos os líderes são chamados a servir. O que realmente importa no reino de Deus é a disposição em servir
independente do cargo ou tarefa, pois o serviço é a essência do trabalho na igreja. Já vamos para o primeiro tópico. Aí você vai dizer assim, mas você esqueceu da leitura bíblica em classe? Não, gente. Às vezes, dependendo da aula, do tema, eu faço a leitura bíblica em classe no início, agora já, não é? Antes da introdução. Mas hoje, ela vai ser feita no decorrer da lição, pois eu vou comentar versículo por versículo, atrelado ao comentário da lição e às nossas considerações, ok? Muito bem. Agora, eu preciso também dizer uma coisa muito honesta, né? Referente a essa lição. Toda igreja, irmãos, quando eu falo igreja aqui agora, nesse sentido, é organização, tá? Organização. Ela tem problema. Toda igreja, ela tem problema. Aliás, onde há homens, há problemas. Vejam que a igreja primitiva teve esse problema de negligência ou desprezo por um grupo que fazia parte da membresia, enquanto outras igrejas apresentaram problemas bem mais graves. Eu vou falar isso, inclusive, mais para frente, igreja de Corinto, de Éfeso, né, da Galácia, né? Por exemplo, você pega a igreja de Corinto, né, que ela tinha lá os 9 dons do Espírito. Mas ouça a reclamação do apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 10 a 13. Vamos lá, vamos ver o que está dizendo a reclamação de Paulo. Já vamos começar, vai ter várias referências aqui, que é claro que não estão na revista, mas fazem parte do tema, do contexto. Vamos para 1 Coríntios, certo? Vocês vão ver lá o apóstolo Paulo reclamando. 1, 10 a 13, olha só. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contenda entre vós. Olha aí, ó, a igreja que tinha os 9 dons, com um problema de desavença, de litígio, de desinteligência, sabe, de partidarismo, de facções. Quero dizer com isto que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, e eu Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Olha a reclamação aí, gente. Vocês estão vendo que uma igreja, não é? Que ela tinha, repito pela terceira vez aqui, todos os dons espirituais ornamentadas com essa graça do Espírito, mas estava essa confusão. Vocês querem ver lá no capítulo 5 uma coisa gravíssima acontecendo? Eu estou aqui reiterando o que eu disse no início, de que toda igreja tem problema dentro de uma organização de homens. Olha lá, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Geralmente, olha, não era uma coisa pontual, de vez em quando, não. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação. E fornicação tal, ou seja, de tal dimensão, de tal magnitude, de tal potência, que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem abuse da mulher do seu pai. Estais ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Ou seja, o cidadão aqui, ele provavelmente, né, filho, estava saindo, o pai casou com outra mulher que não era mãe dele, certo? O pai desse rapaz, vamos dizer assim, casou com uma mulher, né? Não sei se separou, se ficou viúvo, casou com outra mulher. E esta mulher estava se relacionando com o próprio filho, fazendo parte da igreja, da membresia da igreja. E Paulo está reclamando, vocês não estão nem tristes por isso. Vocês não nem tiraram o cara do meio de vós. O cara continua, vamos trazer para o tempo de hoje, continua trabalhando na igreja, continua recolhendo oferta, continua pregando, continua dando testemunho, continua tomando ceia do Senhor. Está tudo certo, vocês nem se entristeceram.
Vocês estão soberbos, Paulo está dizendo aqui. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse aí com vocês, presente, que o que praticou isso aí, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Olha, gente, que problema gravíssimo estava acontecendo na igreja de Corinto aqui, certo? Agora vamos ver outra aqui, né? Vamos ver outra que está em 1 Coríntios 6, um capítulo à frente, dos versículos 1 ao versículo 5. Olha aqui quanto problema nessa igreja cheia dos dons. Ouça algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante santos? Ou seja, está tendo um problema entre vocês aí? Vocês estão levando um irmão para a justiça? Vocês não conseguem resolver entre vocês aí? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, gente, Paulo estava reclamando, não é, muitas reclamações dentro da igreja de Corinto por cartas distante. Agora veja a igreja da Galácia, lá em Gálatas, capítulo 1, versículos 6 e 7. Vamos lá, vamos pular de Coríntios, vamos pular, 2 Coríntios, letra muito fininha, capítulo 1, versículos 6 e 7. Olha lá, maravilhe-me que de tão, vamos repetir, maravilhe-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transformar o evangelho, ou transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já tenho vos anunciado, seja anátema, ou seja, seja maldito, né? Vocês estão passando para outro evangelho, e se vocês vão ver lá, gente, né? Ele vai dizer, inclusive, mais para frente, né, que vocês começaram no espírito, agora estão terminando na carne, né? Gálatas capítulo 3, vocês começaram no espírito, agora está terminando na carne. Gente, olha o problema, olha a igreja de Éfeso, esse eu me lembro, Efésios capítulo 4, versículo 30 a 31, Paulo dizendo assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas, ou seja, estavam lá dentre vós. Sabe, gente, então toda igreja ela tem problemas. Uma vez eu encontrei uma desviada dos caminhos do Senhor, e a gente não pode nem falar mais desviado agora, né? Tem que falar assim, não, ele não está desviado, ele está afastado dos caminhos do Senhor. Que bonitinho, né? Só que no arrebatamento da igreja, né? ou se partir para outro lado dessa forma, vai passar uma eternidade sem Cristo do mesmo jeito. Ah, ela disse assim, eu parei de ir na igreja porque está cheio de hipócrita, cheio de mentiroso, cheio de fofoqueiro. Eu disse, minha irmã, a igreja é lugar de pessoas deficientes mesmo, defeituosas mesmo. E olha, vou dizer uma coisa para a senhora, sempre cabe mais um, viu? Essa foi a resposta. Então, quem diz que a igreja é lugar de gente perfeita? É justamente o lugar onde, em comunhão mútua e harmonia, nós vamos nos ajudando, certo? No caminho do aperfeiçoamento. Ok? Então, é importante a gente saber isso. Gente, nós temos aqui no tópico 1, cujo título é a identificação dos conflitos, 3 subtópicos. O primeiro subtópico é conflito de natureza cultural, o segundo subtópico, conflito de natureza social, e o terceiro subtópico, qual é a prioridade? É uma pergunta, o terceiro subtópico. Está dizendo aqui, eu vou resumi-los, os 3 subtópicos do tópico 1, numa fala só. Mas eu tracejei aqui em laranjinha, tá vendo? Ó, com a caneta marca-texto, o seguinte ponto: essa barreira cultural trouxe um conflito de relacionamento
entre os crentes da primeira igreja. Por quê? Porque eles estavam servindo as mesas, eu vou ler já na leitura bíblica em classe, as viúvas dos gregos estavam sendo desprezadas e as hebreias, ou judias, como queira, estavam sendo bem atendidas. Então trouxe esse conflito aí, e no final do subtópico 1 diz que a unidade da igreja não pode ser ameaçada por conflito de qualquer natureza, ou seja, qualquer briga, qualquer litígio, qualquer confusão atrapalha a operação do Espírito Santo, atrapalha a operação coletiva na igreja, E também mais para baixo está dizendo que a igreja não é só um organismo. O que é a igreja organismo? A igreja como organismo é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo, a cabeça é Cristo. Aliás, eu abro um parênteses aqui para dizer que Cristo não é o cabeça da igreja. Cristo é a cabeça da igreja, no feminino. Porque o cabeça é um líder. Por exemplo, o marido é o cabeça do lar. Se o marido morrer, a esposa vai casar com outro e aquele lar vai ter um outro cabeça. Então, o cabeça pode ser substituído. Agora, a cabeça não. Você não vai ver falar de transplante de cabeça. Você vai falar de transplante de rim, de pulmão, de coração, de córneas, não é? Trocar o intestino do carneiro, se a pessoa tem um problema, mas transplante de cabeça não existe. Perdeu a cabeça, está morto. Então a cabeça é insubstituível. E Cristo é a cabeça da igreja, porque ele é insubstituível. Então, subtópico 1, 2 e 3, conflito de natureza social, conflito de natureza cultural e qual é a prioridade. Olha, gente, os 5 primeiros capítulos de Atos, que é o que a gente vai ver aqui na nossa revista, lá na primeira lição, testemunharam a implantação da igreja em Jerusalém e os começos da oposição a ela por causa da sua pregação de Jesus. Vocês viram isso desde a primeira lição. Na seção principal seguinte de Atos, vemos como a obra missionária da igreja começou a se expandir de várias maneiras, especialmente no dia de Pentecostes ali para frente. E, em primeiro lugar, temos a história do aumento da igreja de Jerusalém, a sua difusão entre os judeus de língua grega, e foi isso que levou ao martírio de Estevão, que a gente vai ver lá no próximo capítulo, na próxima lição, provavelmente. Em segundo lugar, temos a extensão da igreja para Samaria, está lá no capítulo 8, versículos 4 ao versículo 25, e em terceiro lugar, a conversão de um etíope, que está lá no capítulo 8, versículos 26 a 40, certo? Em quarto lugar, nós temos a conversão de Saulo, que haveria de ser o missionário mais importante aos gentios, ali a partir do capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 30. A perseguição judaica dos gentios chegou ao cúmulo da morte de Estevão, repito, nós vamos ver isso ainda, mas ao mesmo tempo, este incidente levou à expansão geográfica da igreja e, portanto, ao início do testemunho fora dos rigorosos limites do judaísmo. Prepara-se então aí o terreno para a questão crítica do lugar dos não-judeus dentro da igreja. E agora? A igreja cresceu, começou a atingir os gentios, começou a atingir outras nações, fora do reduto judaico. E agora, como é que a gente vai fazer? Porque esse povo tem outros costumes, outras tradições, outra cultura. Como esse povo vai ser inserido dentro da igreja, cuja base ainda tinha aqueles princípios judaicos? A narrativa começou com uma crítica dos arranjos para o cuidado dos pobres da igreja, feita pelos cristãos da língua grega, e como resultado, os 12, que até então tinham cuidado do assunto, não é? Eram os 12 que estavam cuidando das mesas, servindo as viúvas, estavam ali fazendo assistente social, só que estava sobrecarregando eles, porque eles tinham que cuidar da palavra, da oração, da evangelização, mas estavam ali também presos com esse tipo de assunto. Então era grande demais o seu fardo de trabalho e que estava sendo desviado do seu dever primário. 7 homens, portanto, né? 7 assim, foram nomeados para encarregar-se da obra e foram instalados mediante a imposição das mãos, e é digno de nota que procurava-se qualificações espirituais nesses homens nomeados para fazer essas tarefas dentro da igreja. Parece provável que os homens nomeados fossem da parte da igreja de língua grega,
que levantaram a queixa, né? Ou seja, as viúvas gregas, ou a gente chama de helenistas também, estavam reclamando do desprezo que estava sendo dispensado a elas, e nos parece que esses homens, até pelos nomes deles, eles eram desse próprio grupo de gregos ali, de convertidos, né, neoconversos ou de gentios, que foram separados para fazer essa obra. 2 deles, Estevão e Filipe, passaram a se distinguir pelo mesmo tipo de atividade evangelística dos 12, certo? E descobriremos também que aquilo que Estevão dizia estava aberto, né, à interpretação de que eles estavam criticando ali o templo e a lei, porque a lei dizia que qualquer pessoa necessitada tinha que ser ajudada. Esses fatos sugeriram a muitos estudiosos que a queixa acerca da ajuda aos pobres não passava de sintomas de um problema mais profundo, a saber, os cristãos de língua aramaica e os de língua grega estavam se dividindo em 2 grupos separados, sendo este último, não é? Ou seja, os de língua aramaica, os judeus, mais radical com a sua atitude para com o judaísmo. E o que realmente temos nesse incidente é a nomeação de um grupo de líderes para ajudar os cristãos de fala grega, certo? E, meus amados, é isso que aconteceu. Veja o versículo 1 da lição. A lição bíblica em classe está em Atos, capítulo 6, versículos de 1 a 7. Olha o versículo 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Olha só, hein? E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Então, assistência social é algo importante. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Olha aí. Então, Lucas indica como o problema da igreja chegou a uma crise parcialmente como resultado do seu número sempre maior de crentes. Cada vez que a igreja crescia, cada vez que iam ganhando almas, cada vez que Deus ia acrescentando as almas que iam sendo salvas, os problemas também iam aumentando. E se você pegar aí os termos hebreus e helenistas, está lá no capítulo 9, versículo 29, e também capítulo 11 e versículo 20, obviamente devem ser definidos como, são contrastes, né? Depois de muitos debates, chegou-se a um consenso de que os hebreus eram judeus que conheciam um pouco o grego, além de falarem uma língua semítica. E a gente pode supor com segurança que quase todos os judeus sabiam pelo menos um pouco de grego. Porque essa língua aí era a língua franca do mundo, né? Era como o inglês hoje. Essa língua era falada ali no mundo mediterrâneo oriental. A língua semítica que falavam era mais provavelmente o aramaico do que o hebraico propriamente dito. E os helenistas, por contraste, eram judeus que falavam grego, certo? E que conheciam pouco aramaico ou até mesmo nenhum. Esses grupos, de certo, tenderiam a adorar como judeus na sua própria língua, e esta seria principalmente de origem palestina, ao passo que o último seria principalmente composto de judeus da dispersão que vieram habitar em Jerusalém. Este último grupo da dispersão estava mais aberto a influências sincretísticas, né? a uma mistura, a aceitar ali a cultura grega do que os judeus. E aí a gente tem que ressaltar, né, no entanto, que tinham um forte senso de serem judeus. Eles entendiam que eram judeus, mas aceitavam mais, né, as culturas lá helenísticas. Bom, enfim, mas não é isso que a gente quer falar. Muito bem. Então, deu englobada aí nos 3 primeiros tópicos.
Vamos para o tópico 2 da revista? O Ministério da Oração e da Palavra. O tópico 2 é a delegação de tarefas e o subtópico é o Ministério da Oração e da Palavra. Diante do conflito, os apóstolos perceberam que parte da comunidade que estava sendo negligenciada precisava de cuidados. Contudo, eles também perceberam que não poderiam resolver um problema criando outro. Cuidar dos mais necessitados era uma missão urgente da igreja, mas os ministérios da oração e pregação da palavra de Deus também o eram. Tanto a parte social como a devocional e evangelística fazem parte de uma única missão da igreja. Poderíamos dizer que são nos dois lados de uma mesma moeda. Cuidar dos necessitados é importante, igualmente importante é a oração e a evangelização, ou seja, precisa haver equidade, precisa haver um equilíbrio para que não se atenda muito um setor ou um departamento da igreja e se deixe outro em deficiência, ok? Muito bem, vamos ainda para o subtópico 2, não há conflito entre tarefas. Não podemos ler Atos 6 como se o Ministério da Oração e da Pregação estivesse em oposição com o Ministério do Serviço Social. Não há essa contradição onde um é considerado mais espiritual e o outro menos. Irmãos, eu vou parar aqui, até colocar um papelzinho aqui, para eu não perder essa linha aqui. Tem gente que acha que pregação é mais importante do que qualquer outra coisa. Vocês perceberam que hoje nós temos muita gente querendo ser pregador, e não é errado querer ser pregador, desejar ser um portador da palavra de Deus, mas alguns com a intenção simplesmente de marketing pessoal. Você aparece em cartaz, como acontece comigo. Você aparece em cartaz, você recebe oferta, você tem uma rede social, o seu ministério vai crescendo, vai se ramificando, você vai ficando conhecido. Então, isso faz bem para o ego. E muitas vezes aquele que está lá, na hora que não tem culto, passando paninho úmido nos bancos, limpando as cadeiras, passando um rodo no chão, não é? Preparando os utensílios da ceia, lavando os banheiros da igreja, enfim, que está lá, inclusive, cuidando da assistência social. Esse não é visto pelos homens. E muitas vezes o trabalho é até desprezado. E nós estamos aprendendo aqui, irmãos, que a igreja é um corpo, ela é um todo. Todo o trabalho tem importância, não é? Tem aqueles que vão buscar as almas no ministério do evangelismo, tem aquele que vai apacentar, que vai cuidar, e esse está atrelado àqueles que estão no serviço da igreja. Então, nós precisamos aprender que todo serviço tem importância igual diante de Deus. Homens podem discriminar este ou aquele trabalho, mas para Deus todos têm o seu galardão e a sua virtude. Então, assim se a igreja ora e prega, mas não cuida dos necessitados, ela está fraquejando, ela está falhando na sua missão. Só que se a igreja também ficar só sendo um centro social, para distribuir alimento, para cortar cabelo, para atender morador de rua, ela perde a sua essência e deixa de ser a igreja de Cristo e por isso também falha na sua missão. Próximo subtópico, a diaconia, subtópico 3 do tópico 2. Muito bem, está dizendo aqui que o parecer dos apóstolos foi que eles constituíssem pessoas habilitadas sobre o que eles denominaram de este importante negócio, ou seja, que era assistência social. É uma referência ao serviço ou diaconia, identificado no versículo 3 como servir as mesas. A palavra diaconia tem a ver mais com a função do que com a forma. Gente, qual que é a função de um diácono hoje? Qual que é a função do diácono? Será que é só servir a ceia do Senhor, no dia do culto da ceia do Senhor? Será que é só recolher oferta? Aliás, abro outro parênteses aqui, é o que eu mais ouço, né? Irmão, vamos cantar dois erros crassos. Aqui é uma escola dominical, não é? Se é escola, a gente precisa aprender. Irmão, vamos cantar um hino para tirar a oferta.
Chama a irmã aí para cantar um hino para tirar uma oferta. Primeiro, não se canta hino para tirar oferta. Ah, vamos cantar um hino 400 aí que é bem rapidinho, irmão. Vamos cantar um hino 400 aí. Em Jesus, vivendo cada dia. Acho que é 4 estrofes, sei lá. Ah, esse é rapidinho. Não se canta hino porque é rapidinho. Não se canta hino para tirar oferta. Nós cantamos hinos para louvar ao nome do Senhor. Esse é o propósito do hino. Segundo, não se tira a oferta de ninguém. A igreja não tira nada de ninguém. Nós vamos levantar as ofertas. Vamos recolher as ofertas. Aí sim, essas são as formas corretas de você falar, não é? Se você é líder de uma igreja, vamos levantar as ofertas, vamos recolher as ofertas. Agora, tirar a oferta, não é? Vamos cantar hino para tirar a oferta. Meu Deus, 2 erros aqui que é 2 tiros, um em cada pé. Mas, voltando lá, na igreja evangélica, o diácono ele tem um papel de serviço e assistência, auxiliando o pastor e os demais líderes da igreja na administração da igreja e no cuidado com os membros. Ele é um servo, um atendente que se dedica a tarefas práticas e espirituais para o bem da comunidade. Então, quais são as funções e as responsabilidades? Os diáconos cuidam das necessidades materiais dos membros da igreja, como auxílio a famílias carentes, visita aos enfermos, assistência aos enlutados e apoio a outras situações de necessidade. E uma das coisas que eu vejo hoje, gente, é que quase todas as pessoas que lideram assistência social são irmãs. Nós temos uma irmã, geralmente ela pertence ao círculo de oração, que trabalha com assistência social. Não deveria ser o diácono? Ah, irmão Willi, você discorda de colocar uma irmã? Não. É errado colocar uma irmã? Não. É pecado colocar uma irmã? Não. Mas, biblicamente, teria que ser o diácono, o assistente social da igreja. Biblicamente, né? Mas vamos lá. Outra função e responsabilidade, cuidado com o templo. Eles zelam pela manutenção e organização do espaço físico da igreja, cuidando da limpeza, organização e preparo para os cultos e eventos. Irmãos, já aconteceu várias vezes de eu ir visitar outras igrejas, Assembleias de Deus. Você chega lá, irmãos, os bancos estão tudo torto, as cadeiras estão tortas, os bancos estão colados no outro, você não consegue dobrar o joelho e já tem gente sentada no banco da frente. Aí você percebe que de um banco da frente para o outro banco tem um espaço desse tamanho. Você não consegue ajoelhar na fileira que você escolheu. Aí você tem que levantar, incomodar todo mundo para pedir para eles arrastar o banco um pouquinho para frente, para todos ficarem na mesma distância, para você conseguir se ajoelhar ou no mínimo sentar e encaixar a perna. Quem tinha que chegar primeiro na igreja? Diácono. O diácono tem que ser o primeiro que chega na igreja. O diácono tem que ter a chave da igreja. Infelizmente, muitos pastores que não confiam nos seus obreiros também não dão a chave da igreja para os diáconos, e às vezes eles chegam até cedo, e o pastor chega atrasado e o diácono já está na porta, porque ele não deu a chave para o obreiro. Vocês percebem que essas deficiências, né? Mas na prática, o diácono tem que ser o primeiro a chegar na igreja, dar uma olhada nas instalações, não é? O sonoplasta tem que ser o primeiro a chegar na igreja, já deixar o som, o microfone, tudo certinho, porque daqui a pouco vai começar o culto. Outra função e responsabilidade, distribuição da ceia do Senhor, é a função dos diáconos, não é? Ele preparar e distribuir os elementos da ceia, pão e vinho, durante a celebração. Também é responsabilidade e função, apoio nos cultos. Eles auxiliam na organização dos cultos, garantindo a ordem, o bom andamento das cerimônias, além de ajudar na recepção e acolhimento dos membros, não é? Tem lá as recepcionistas da igreja, então o diácono também pode auxiliar. Quantas vezes, irmãos, eu já vi pessoas visitantes, chega na igreja, chega na porta, se faz a entrevista lá, pergunta de onde é, se congrega em um lugar, se é crente, se não é, aí depois a pessoa fica procurando lugar para sentar. A pessoa fica lá olhando para um lado, aí a irmã senta, põe a bolsa do lado, põe o casaco do outro, para ninguém, parece que não quer que ninguém senta do lado, né? Ou então senta na ponta do banco,
Aí o outro senta lá na outra ponta, fica o meio, quem vai entrar tem que ficar pedindo licença, às vezes está até orando. Eu já vi gente, 4 bancos em seguida, com as pessoas sentadas na ponta, o meio vazio, não tinha mais lugar e os irmãos orando. Aí você tem que, irmão, o senhor dá licença. Aí a pessoa com a cara feia levanta, dá oração, abre espaço para entrar, aí fica na ponta de novo. Só tem um sentado no meio, aí daqui a pouco vai chegar outro, vai pedir licença de novo. Quem está ali para organizar? Ou deveria estar? O diácono. O diácono, irmãos. E lidar com gente não é fácil? Não é fácil. Não deveria ser assim dentro das igrejas. Eu já fui diácono. Eu sei como é que é. Mas enfim. Responsabilidade dos diáconos também. Ações sociais. Os diáconos podem se envolver em projetos e atividades de ação social, buscando atender as necessidades da comunidade local. E também testemunho. Eles devem ser exemplos de vida cristã, demonstrando amor, cuidado e serviço ao próximo. Então, em resumo, o diácono é um líder de serviço que se dedica a cuidar da igreja em suas necessidades materiais e espirituais, auxiliando o pastor e promovendo o bem-estar da comunidade. Certo? Muito bem. Agora, vocês viram as características de um diácono? Gente, aqui, vamos retornar à leitura em classe. Está dizendo assim, olha, boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Mas Paulo, ele vai aprofundar mais nas qualidades para a diaconia. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 8 ao versículo 3. Vamos ler 1 Timóteo 3, 8 a 3, porque aqui vai dar uma aprofundada. Diz assim: da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, ou seja, fala uma coisa hoje e fala outra amanhã, não dados a muito vinho. Veja que Paulo aqui não está impedindo eles tomarem vinho. Era até cultura. Não dados a muito vinho. A Bíblia condena a embriaguez. Se você está justificando que o crente pode beber, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a Bíblia condena a embriaguez e Paulo está recomendando que não se tome muito vinho. Estou falando, eu vou ficar no que a Bíblia diz. Especulação de norma de igreja, de costume, eu não vou entrar nesse mérito. Não cobiçosos de torpe ganância. Você pode cobiçar alguma coisa, ter um carro novo, ter uma casa nova. Cobiçar é desejar, mas não de ganância torpe. Torpeza, passa os outros para trás, fica doente, murmura contra Deus, não é? Enfim, é desonesto para poder ter vantagem, para chegar no objetivo. Isso é torpe ganância. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as esposas, faz parte do ministério do diácono, sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher, não precisa dizer mais nada, né? E governe bem os seus filhos e as suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Está aqui então esse aprofundamento que o apóstolo Paulo deu. Agora, irmãos, o que acontece hoje? Não diz que tem que ser provado, tem todas as qualidades morais, o perfil de uma pessoa. Hoje, infelizmente, muitos pastores que consagram os seus filhos, sobrinhos e netos direto ao pastorado, olha, estão errando muito. Você sabia disso? Muitos filhos de pastores, principalmente pastor de campo, pastor de setor, pastores presidente, consagram filhos, netos, sobrinhos, sem ter sido cooperadores na igreja, sem nunca ter passado pelo serviço da diaconia, às vezes nem pelo presbitério, direto ao pastorado. Nunca galgaram o degrau da diaconia, Eles fazem um enxerto eclesiástico e você percebe que lá na frente não se sustentam. São secos, insossos,
alguns se tornam pastores sem nunca terem dirigido um ponto de pregação. Nem preciso falar que isso chama-se nepotismo e apadrinhamento. Agora, gente, eu vou aproveitar aqui, esse assunto não está na lição, mas faz parte do contexto hoje contemporâneo. Eu sei que isso vai gerar polêmica, mas eu não vou sair da Bíblia. O que a Bíblia diz eu vou dizer, e aquilo que é especulação cada um decide. Mas eu vou falar sobre diaconisa. Eu vou aproveitar esse ponto que trata da diaconia e abrir um parênteses nessa aula para pincelar um tema que é uma dúvida de muita gente. É correto separar mulheres para a diaconia? Primeiro, precisamos saber o que significa a palavra diácono. Então eu vou falar essa parte aqui, nessa aula, bem pausada, para não haver dúvidas. Porque algumas vezes as pessoas não escutam direito e comentam coisas e põem palavras na boca da gente, que a gente não diz. Então vamos lá. Em termos bíblicos, um diácono é um servo, alguém que serve a igreja e a comunidade. A palavra diácono deriva do grego diáconos, que significa servo, ou aquele que serve. Ou em francês seria um garçom. Veja na igreja primitiva que eles foram separados para servir as mesas. O termo é usado para descrever aqueles que desempenham funções de serviço e assistência dentro da igreja, auxiliando os líderes e contribuindo para o bom funcionamento das atividades eclesiais. Essa consagração, ou vamos dizer assim, separação de diaconisa, é um tema que gera discussões e divisões entre diferentes denominações cristãs. Algumas igrejas, como algumas igrejas batistas, igrejas reformadas, aceitam e praticam a ordenação de diaconisas, vendo o respaldo bíblico para essa prática. Daqui a pouco eu vou dizer qual é o respaldo que eles utilizam, e eu até concordo com esse respaldo. Outras denominações, como algumas igrejas pentecostais e igrejas de linha mais conservadora, por exemplo, como a minha, não aceitam a ordenação de diaconisas, argumentando que a Bíblia não apoia essa prática. De fato, não é que a Bíblia não apoia, a Bíblia não dá respaldo. Pode ser também não apoia, não dá respaldo. Vamos lá. E quais são os exemplos bíblicos? Alguns interpretam passagens bíblicas, como Romanos 16, 1 e 2, como evidências de mulheres servindo em funções semelhantes a diaconisas na igreja primitiva. Eu vou ler e comentar sobre isso mais para frente, tá? E outra, eles dizem que é uma necessidade da igreja separar a diaconisa. Em muitas igrejas, especialmente aquelas que com muitos membros femininos, a presença de diaconisas pode ser vista como necessária para o cuidado pastoral e apoio às mulheres da igreja. Nem sempre a esposa do pastor ou dessas denominações consegue dar conta de tanto aconselhamento, orientação, pelo volume de mulheres que tem na igreja, e as diaconisas são separadas segundo alguns critérios, os bíblicos que nós falamos aqui, casadas, para ajudar nesse trabalho aí, certo? E também algumas igrejas alegam ali uma equidade de gênero. A ordenação de diaconisas pode ser vista como um passo em direção à igualdade de gêneros na igreja, na questão da diaconia, gente. Meu contexto aqui é diaconia, permitindo que mulheres sirvam em posições de liderança e ministério na diaconia. Eu falo assim porque tem gente que ouve a gente falar e confunde, né? Então, existe também aquelas, como o meu ministério, que argumenta contra a consagração de diaconisas. Por quê? Primeiro, eles alegam a interpretação bíblica. Outras interpretações bíblicas afirmam que mulheres não devem exercer funções de liderança na igreja. Também existe a tradição. Algumas denominações seguem a tradição de não ordenar diaconisas com base em suas interpretações da Bíblia e em suas práticas histórias. E também eles alegam risco de confusão. Alguns líderes religiosos temem que a ordenação de diaconisas possa levar à confusão sobre a ordem e a liderança na igreja. Enfim, qual que é a conclusão então? A decisão de consagrar diaconisas ou não é uma questão que cada igreja deve decidir com base em suas próprias crenças e interpretações da Bíblia, não é? Da Bíblia.
Não há um consenso sobre o assunto e as diferentes denominações têm visões distintas sobre a questão, e é importante que as igrejas discutam e ponderem cuidadosamente os argumentos a favor e contra a ordenação de diaconisa, não é? Buscando sempre a orientação do Espírito Santo e a clareza da palavra de Deus. Agora vamos ler Romanos, capítulo 16. Você vai ver na prática quantas diaconisas. Lembre-se que diácono é aquele que serve, não é? Serviço e auxílio à igreja. Você vai ver na prática, não por ordenação. Não está dizendo que essas pessoas aqui foram ordenadas. Na prática, estavam praticando a diaconia. Vamos lá? Romanos 16. Olha lá. Romanos 16, nós vamos ler até o versículo de número 16 também. Recomendo-vos, pois, Febe, olha uma mulher aí, nossa irmã, a qual é serva na igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor, como também convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que em vós necessitar, porque tenho hospedado a muitos, como também a mim mesmo, serviço. Certo? Saudai a Priscila, olha a outra aqui, e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, expuseram as suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios, gente que se sacrificou, mulheres pelo serviço da igreja, se sacrificando para atender as recomendações e orientações de Paulo. Saudai também a igreja que está em sua casa, saudai a Epêneto, meu amado, que é as primícias da Acaia em Cristo. Olha o versículo de número 6, saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Diaconia, certo? Saudai a Andrônico e a Júnia, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais distinguiram entre os apóstolos os que foram antes de mim em Cristo. Saudai a Amplias, meu amado no Senhor. Saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo, e Estaques, meu amado. Saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da família de Aristóbulo. Saudai a Herodião, meu parente. Saudai os da família de Narciso, os que estão no Senhor. Saudai a Trifena e a Trifosa. Olha a dupla de diaconisas aí, aos quais trabalharam serviço no Senhor. Saudai a amada Pérside, ao qual muito trabalhou no Senhor. Vocês estão percebendo quantas vezes aparece a palavra trabalhar associada ao nome de mulheres? O que é isso se não é diaconia? Porque a palavra diácono significa servente, serviço, servidor, trabalhador. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e minha. Saudai a Assíncrito e a Flegonte, a Hermes, a Pétrobras, a Hermas e aos irmãos que estão com eles. Saudai a Fílogo e a Júlia, olha outra mulher aí, e Nereu e a sua irmã, e a Olimpas, e todos os santos que com eles estão. Isso aqui, irmãos, era tudo trabalhador, tudo gente envolvida na diaconia da igreja, não eram lideranças. E aí Paulo vai dizer que eles se saudam uns aos outros com ósculo santo. As igrejas de Cristo vos saúdo. Depois você marca aí, saudai a todos com ósculo santo. Então veja quantas mulheres no serviço de diaconia, algumas colocando a cabeça a prêmio pelo apóstolo Paulo. Se Paulo fosse escrever em suas epístolas tudo o que eles fizeram, certamente nós teríamos que ter uma outra Bíblia. Agora, qual a diferença dessas mulheres para os homens que trabalharam no serviço da igreja e para a igreja? Nenhum, porque aqui está citado muitos homens também que estavam cooperando nesse mesmo capítulo que eu li. Qual a diferença das mulheres e dos homens? Nenhuma, era o gênero. A diferença é que os homens foram separados para o diaconato, lá em Atos 6, eles foram ordenados.
E as mulheres aqui se colocaram à disposição para ajudar, mas na prática todos faziam a mesma coisa. E não se esqueça que estamos falando de um contexto patriarcal, oriental, judaico, onde a mulher não tinha a mesma projeção que nossas mulheres ocidentais contemporâneas. Por isso que a ordenação era só para os homens. Ah, então você também é a favor de presbítero e pastora? Willy, você é a favor de presbítera e de pastora? Não, eu estou falando claramente de diaconia. Diaconia, ajuda no serviço da igreja e para a igreja. Aí alguns vão dizer assim, mas não tem respaldo bíblico para a separação de mulheres para o diaconato, para a ordenação de mulheres para o diaconato. É verdade, gente. Não tem respaldo bíblico, mas não significa que seja pecado fazê-lo ou que seja proibido. Se a gente for levar em consideração que tudo que fazemos tem que ter respaldo bíblico, então a separação para o diaconato das Assembleias de Deus estão erradas. E só os batistas e os presbiterianos estão certos. Por quê? Porque quem separa nas Assembleias de Deus o diácono é o pastor. O pastor que escolhe, o pastor que avalia, o pastor que traça o perfil. Aí ele determina, não, esse eu vou separar para o diaconato, esse eu vou separar para o diaconato, mas na igreja primitiva, e outra, esse tipo de separação, quando o pastor escolhe, não tem respaldo bíblico também. Por quê? Leia lá em Atos 6, vamos ler de novo? Vamos lá para o texto da lição em classe. Olha lá. Versículo 3 do capítulo 6. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós. Escolher quem? A membresia vai escolher 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a multidão e elegeram. Quem elegeu? A multidão. É a igreja que escolhia, como hoje nas igrejas batistas. O obreiro, o pastor pode indicar alguns, não é? E a igreja pode reprovar. Assim como a igreja pode escolher alguém que o pastor não escolheu, e a igreja falar, pastor, o pastor vai dizer, olha, nós precisamos separar aqui 3 diáconos, nossa membresia cresceu, irmãos, eu quero que a comissão aqui da igreja, uma comissão da igreja, não é? Possa dar esses nomes dessas pessoas e tal, e aí a igreja vai escolher. Aí sim teria respaldo bíblico. Então, se não tem respaldo bíblico para escolher diaconisa, também a forma como nós fazemos também não tem respaldo bíblico, certo? Então, como é o modelo bíblico? Então, nossa escolha também não tem respaldo bíblico, como eu disse, né? Então, quem somos nós para criticarmos? No capítulo 16, que eu li, no versículo 16, por exemplo, Paulo manda saudar a todos com o ósculo santo. Agora eu te pergunto, você saúda o seu irmão, você homem, com o ósculo santo? Ah, não, irmão, não faço isso não, porque era costume judaico. Pois é, mas na igreja primitiva, em Atos 6, né, e depois em 1 Timóteo 3, Paulo fala que os diáconos, homens, devem ser casados, maridos de uma mulher, etc. Mas nenhuma objeção sobre a oficialização das mulheres. Se for assim, temos que então cumprimentar com ósculo. É uma recomendação bíblica. Ah, mas na cultura nossa. Então, gente, nem tudo que a Bíblia dá respaldo, a gente vai fazer. Por quê? Porque às vezes não é cultura nossa. Quais são as ordenanças para nós? São as doutrinárias. Estas sim, nós temos que cumprir, certo? Então, repito, não há nenhuma objeção sobre a oficialização das mulheres. Sobre isso, não é? Paulo se cala. Outra coisa, na separação dos diáconos em Atos 6, eles não receberam este nome, diácono. Foram apenas chamados para servir, diaconia em grego. Nós é que criamos essa hierarquia. As Assembleias de Deus, mais conservadoras, e não temos o direito de criminalizar, criticar e julgar as Assembleias de Deus que resolveram adotar a prática da diaconia para mulheres. Porque pelo texto de Romanos 16, essas Assembleias de Deus que assim determinaram, têm respaldo subjetivo em Romanos, neste capítulo aí. É pecado? Não. Mas é necessário que tenham as características bíblicas. Boa reputação, cheias do Espírito Santo e de sabedoria, casadas, não dado a muito vinho, honestas, etc. Certo? Willy, você é contra o conservadorismo que impede a separação de diaconisas para o ministério? Mais uma vez, não. Respeito a decisão de observar apenas o modelo de Atos 6 e 1 Timóteo 3.
Você é contra as igrejas que decidiram separar mulheres para a diaconia de forma oficial? Não, não há restrição bíblica. Como eu disse, certo? A decisão de consagrar diaconisas ou não é uma questão que cada igreja deve decidir com base em suas próprias crenças e interpretações da Bíblia. Não há um consenso sobre o assunto e as diferentes denominações têm visões distintas sobre a questão. É importante que as igrejas façam uma reunião, que discutam e ponderem, pensem cuidadosamente sobre os argumentos a favor e contra a ordenação de diaconisas, buscando sempre em oração a orientação do Espírito Santo e a clareza da palavra. Mas esse é um passo para se consagrar pastoras. Irmãos, eu não estou entrando nesse mérito. Não é esta a posição eclesiástica que eu estou ponderando. Eu estou falando sobre diaconia, serviço. E desde já, eu sou contra a ordenação de pastoras. E a Bíblia, além de não dar respaldo, deixa claro que a mulher não foi dada a autorização para exercer cargo de liderança eclesiástica em uma igreja. Isso na carta de Paulo aos Coríntios. Mas esse é assunto para outra ocasião. Vamos para o último tópico, seguindo os princípios cristãos. Privilegiando o caráter. Muito bem. Está dizendo aqui, gente, que nas exigências das qualificações exigidas para o exercício do diaconato, o caráter ganha ênfase. Está dizendo aqui: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Então, aquelas pessoas que iam cuidar das mesas, elas deveriam ter essas características, não é? E teriam que ser honesta, correta, que não negocie os seus valores, enfim. E muita gente pensa que essas exigências eram só para o tempo bíblico, irmãos, para aqueles que se dedicariam a servir as mesas, mas é para o tempo de hoje. Vocês perceberam, eu disse isso acho que em 2 vídeos passados, desde o trimestre passado, quantos escândalos nós estamos vendo hoje no meio cristão? Eu acho que eu vou repetir isso 500 vezes, infelizmente. Quanta coisa ruim nós estamos vendo. E boa parte das escolhas de hoje, eu disse agora há pouco, é feita por apadrinhamento, por nepotismo. O cidadão tem um dízimo muito bom, ele é um empresário, não é? Quantos moleques, filhos de líderes, estão aí hoje recebendo o presente do ministério. Poucos estão olhando para a escolha daqueles que vão liderar a igreja, né? Aliás, isso era sempre feito com muita oração. Então a gente volta para a lição, né? Volta para a lição. Versículos 2 e versículo 4 de novo, que os 12 convocaram a multidão, e eles deram aqui, os apóstolos, as características que aqueles homens deveriam ter. Aliás, é somente aqui que Lucas se refere aos apóstolos como sendo os 12, provavelmente por causa do contraste que logo surgiria com os 7. Responderam à crítica, que eles foram criticados por estar permitindo a igreja passar por tudo aquilo, e em última análise era dirigida contra eles. Eles reconheceram que a tarefa combinada do ensino e da assistência aos pobres era grande demais para eles. Na realidade, não conseguiriam cumprir devidamente nenhuma parte dela. Os seus cuidados para com os pobres chegaram a ser criticados, e eles mesmos sentiam a convicção que não estavam dedicando a devida atenção às suas orações, não é? E ao seu ministério da palavra. E a gente já falou isso, eu repito aqui, não estamos sugerindo necessariamente que servir às mesas estavam num nível mais baixo do que as orações e do que o ensino. A ênfase dirige-se ao fato de que a tarefa ao qual os 12 foram especificamente chamados, certo, era de testemunho e evangelização. A solução ao problema era nomear um novo grupo de líderes que deveriam servir às mesas.
Vamos repetir aqui o versículo 5 e 6? E este parecer contentou toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos. A igreja apresentou o que eles escolheram entre os apóstolos. A igreja escolheu, certo? A proposta feita pelos 12 foi submetida a uma assembleia da igreja e foi aprovada. A escolha dos 7 candidatos foi feita pelos membros da igreja e não pelos próprios apóstolos. Todos os 7 nomes são gregos, o que sugere que eles não eram judeus palestinianos. É verdade que havia judeus palestinianos com nomes gregos, por exemplo, André e Filipe, mas, a não ser no caso de Filipe, esses nomes eram improváveis para palestinianos. Estevão e Filipe ficam em primeiro lugar na lista, né, em razão da sua importância, que vocês vão perceber mais para frente na história, e a descrição mais completa de Estevão como um homem de fé, você vai ver aí no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, e vai preparar a gente também para o papel importante que haveria de desempenhar. O último nome da lista é o de um prosélito que teria a condição de judeu. Acho que basicamente é isso, tá, gente? Que eu queria falar sobre esses 2 versículos aí. Agora, como é que eu posso resumir a questão do caráter cristão? Porque aqui está pedindo, irmãos, está mostrando que eles tinham que ter um bom caráter, certo? Um bom caráter. E como é que a gente pode então definir essa questão do caráter cristão? Bom, primeiro, o cristão precisa ter um bom caráter, pois ele é um reflexo do caráter de Cristo. O caráter cristão se manifesta através de atitudes e ações que demonstram amor, integridade, justiça e outras virtudes inspiradas pelos ensinamentos bíblicos e pelo exemplo de Jesus. Então, elaborando aqui, o caráter do cristão não se limita a boas ações pontuais. De vez em quando eu faço uma boa ação, mas ela envolve um desenvolvimento contínuo, intencional. Eu quero, não é, fazer o bem. Que essas virtudes agradam a Deus. Essa formação do caráter é um processo que vai envolver observação de princípios, não é? A Bíblia é a base para a formação do caráter cristão, ensinando sobre virtudes como verdade, justiça, benevolência, autocontrole, certo? Então, também envolve no processo de formação de caráter obediência e autocontrole também, como eu acabei de falar. Essa prática do autocontrole, dominando desejos e paixões, é fundamental para desenvolver um caráter forte e virtuoso. Também influência e ensino. Pais, líderes religiosos, né? A comunidade em geral cristã, ela tem um papel importante na formação do caráter, transmitindo valores e princípios. Por isso que quando a pessoa recebe a Cristo como Salvador, que ela faz parte de uma igreja, organização, de uma membresia, ela passa por um processo de discipulado, que para ela vão ser ensinadas as virtudes da palavra de Deus, e para que ela vá se deixando ser transformada, não é? Pelo poder do Espírito Santo, e adquira um caráter cristão. E Jesus é o modelo supremo do caráter, né? E o cristão deve buscar imitá-lo em suas atitudes e ações. E aí, a partir disso, há uma transformação espiritual. A pessoa ela passa a ficar parecida com Jesus, transformada na imagem de Cristo, não é? E isso vai refletir nesta pessoa a natureza divina. Ela passa a dar um bom testemunho, né? E também ela passa a fazer parte do reino de Deus. Agora, gente, tem uma parte aqui da revista que ela é chamada Auxílio Vida Cristã. Está na revista do Mestre, olha aqui, ó. Auxílio Vida Cristã. Ela diz o seguinte, deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Eu vou pegar só o segundo parágrafo. As prioridades dos apóstolos eram corretas. O ministério da palavra nunca deveria ser negligenciado por causa dos fardos administrativos. Os pastores não devem tentar desempenhar todas as tarefas da igreja.
Irmão, eu já passei por isso. Quantos pastores centralizam tudo em si? Não que eu fizesse isso, já congreguei em lugares assim. Pastores centralizadores. Parece que eles não confiam em ninguém. Eles põem as pessoas nos cargos, mas só que eles querem cobrar o escanteio. Me permita usar aqui um contexto do futebol. Sair correndo para cabecear a bola, correr para o gol para pegar a bola e depois lançar a bola para o ataque e sair correndo para o ataque. Querem fazer tudo sozinho. Centralizam tudo em si. Colocam pessoas no cargo, mas ficam interferindo o tempo todo, irmãos. Fica atrapalhando muitas vezes a pessoa a aplicar a visão que Deus deu a ela. Sabe? Não dão liberdade para que quem está na atribuição trabalhe com a visão divina que Deus deu, repito. Até para dirigir um culto, a maioria, boa parte dos pastores, não deixa. Ô irmão, você vai dirigir o culto hoje. Tá bom. O irmão pega o microfone, ele sabe como dirigir um culto. Irmão, pede para cantar um hino tal. Ah, irmãos, a orquestra, segundo a orientação do nosso pastor, canta o hino tal. Aí o segundo hino, irmão, pede para cantar um hino tal. Irmão, chama fulano para fazer a leitura da Bíblia da palavra de Deus. Chama o grupo tal para cantar agora. Irmão, a pessoa fica lá parecendo uma... Você já viu aquelas marionetes que eles põem uma cruz assim em cima com as cordinhas que fica mexendo aquele bonequinho na rua? Já viram aquelas marionetes? É a mesma coisa, né? E a pessoa fica, não, segundo a orientação do nosso pastor, faça isso. Segundo a orientação do nosso pastor, o grupo tal vai cantar tal hino. Segundo a orientação do nosso pastor, irmão, nós sabemos que o pastor é o anjo da igreja e Deus o chamou para liderar, mas deixa as pessoas se desenvolver. Fique monitorando apenas para que quem está nas atribuições não saia da Bíblia, ou se tiver alguma deficiência, ajude a pessoa a caminhar, mas dando liberdade para que ela ande e não fique carregando a pessoa no colo. Irmão, tem pastor que não deixa os seus obreiros, fora o auxiliar da igreja dele, o segundo dele, dirigir um culto. O púlpito tem lá 10 presbíteros. É o pastor e o segundo, é o pastor e o segundo, é o pastor e o segundo, que dirige um culto, e tal. Aí quando o ministério precisa de um obreiro para dirigir uma congregação, o presbítero está destreinado. Está destreinado. Irmãos, eu vi um final de semana passado agora desse, recente aí, no canal de um setor aí, o pastor pregou na sexta-feira na doutrina, pregou no sábado da ceia e pregou no domingo à noite. Meu Deus! Os obreiros às vezes ficam no púlpito, tudo com o dedo dentro da Bíblia assim, olha, querendo ter uma oportunidade. Mal às vezes são chamados para fazer uma oração. Tem presbítero que fica, irmão, e outros obreiros de púlpito também, fica 4 ou 5 cultos, irmão, sem ler um versículo, sem chamar para dar uma saudação. É uma sede de microfone, como se não houvesse mais capacidade na igreja. É isso que acabou de dizer aqui, não é? Eu vou repetir aqui. O que está na revista, o que está na nossa revista aqui. Vou repetir aqui. Olha, o Ministério da Palavra nunca deve ser negligenciado por causa dos fardos administrativos. Os pastores não devem tentar desempenhar todas as tarefas da igreja. Precisa delegar tarefa. Até porque, irmãos, você vai desenvolver outras pessoas, você vai ver como cada um trabalha e descobrir talentos ali no meio. Não é? Às vezes não faz uma viagem, não leva a esposa para passear no shopping, não faz uma viagem, porque é culto terça, é culto quinta, é culto sábado, é culto domingo, é culto quarta-feira, é culto de manhã, domingo de manhã, todo dia culto. Quando sai com a esposa é para visitar a igreja do companheiro ou vai para a casa de parente. Até a família vai definhando com essa questão de ministério. Por quê? Irmão, todo pastor deveria tirar pelo menos uma vez no mês 30 dias de férias da igreja. Não é para ficar desviado. 30 dias de férias da igreja dele. Irmão, você vai tirar 30 dias de férias. Pastor, vai descansar. Você não vai deixar de cultuar. Você vai viajar. Se ficar mais livre para visitar a igreja dos companheiros, dos amigos. Passa um mês passeando bastante. Não é? Desafoga. A igreja não vai parar. A igreja não vai falir. Até porque o mundo não gira em torno desse líder. Mas infelizmente falta confiança na instrumentalidade dos outros, acumula tarefa, aí ficam doentes, com problema de saúde,
Isso chama-se egoísmo e medo que os outros cresçam. Para mim só pode ser isso, não é? Para mim só pode ser isso. Muito bem, vamos concluir, gente, que eu estou com mais de 1 hora de vídeo. Versículo 7 do capítulo 6 da leitura bíblica em classe. Está dizendo assim, vamos lá. E houve... estou numa lição errada. Não sei nem porque eu fechei a revista. Vamos lá. Está aqui. E crescia, Atos 6 e 7. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Olha que coisa legal aí, né? Obedecia à fé. Então, para concluir, Lucas descreve o efeito das novas nomeações em termos de um aumento do testemunho cristão. Ele vai empregar aquela frase predileta, diz que crescia a palavra de Deus, aumentou-se a sua proclamação, e esta era eficaz para ganhar convertidos, e como resultado, continuou a aumentar o número dos discípulos, em especial, havia conversões entre os sacerdotes. Então, que coisa linda, né, gente? Enfim, conclusão. Então, a igreja não é só para congregar, receber as bênçãos espirituais e se encher de Deus? Não. A igreja deve oferecer assistência social. E essa assistência é vista como uma expressão da fé cristã, um dever moral, tanto na Bíblia quanto na tradição religiosa. A igreja pode desempenhar um papel importante no apoio às comunidades vulneráveis, oferecendo recursos, serviços e oportunidades de desenvolvimento. Certo? Primeiro, gente, qual é a fundamentação disso? É mandamento bíblico. A Bíblia, especialmente no livro de Tiago, exorta os cristãos a cuidarem dos necessitados, como órfãos e viúvas, e a praticarem a justiça social. Eu disse, repito, é tradição cristã. A igreja, ao longo da história, tem se dedicado às ações sociais como forma de expressar o amor de Deus e a promover a justiça. E isso aí vai ter um impacto social. A assistência social da igreja pode trazer benefícios significativos para a comunidade, como apoio a famílias vulneráveis, inclusão social, promoção de saúde mental, entre outros. E uma das formas de assistência social que eu tenho visto e percebido nas denominações batistas, por exemplo, serve de modelo para nós. A gente pode copiar, né? Porque a igreja ela pode oferecer diversos tipos de assistência social. Apoio a famílias, que é doação de alimentos, roupas e outros itens essenciais, além de orientação e acompanhamento familiar. Inclusão social, que são aquelas ações para acolher pessoas em situação de rua, direcionar elas para abrigos, casas de apoio, casas de recuperação, né? Ou seja, promover a reintegração social e oferecer oportunidades de aprendizado e trabalho. Saúde e bem-estar, que é a promoção de atividade física, palestras sobre saúde, orientação nutricional, entre outros. Educação, até reforço escolar, aula de idiomas, música, artes, outras atividades que promovam o desenvolvimento educacional e cultural, apoio jurídico e psicológico, né? Orientação jurídica, apoio emocional para pessoas que enfrentam dificuldades, ações comunitárias, né? Por exemplo, mutirões de limpeza, atividade recreativa, evento cultural, outras iniciativas que fortaleçam os laços sociais. Tem a ver com a igreja? Tem tudo a ver com a igreja, né? E fazer parcerias também. A igreja pode trabalhar em parceria com outras instituições, como ONGs, órgãos governamentais, não é? Pode trabalhar com outras igrejas para ampliar o alcance e a efetividade de suas ações sociais. Irmãos, é um sonho que para mim é uma utopia. Como seria lindo se juntasse a Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, num bairro, né? Juntasse lá todas as igrejas de denominações diferentes, os líderes se juntassem, promovessem uma reunião para uma ação social no bairro. Não é? É uma utopia, eu sei, mas que coisa linda seria isso, se a igreja fizesse isso, né? Então, essa ação social, ela não é apenas um complemento à sua missão religiosa, mas é uma parte essencial dela. Ao se engajar na assistência social, a igreja demonstra o seu compromisso com a justiça, com a solidariedade, o bem-estar da comunidade, tornando-se um instrumento de transformação social. Tá certo?
Vamos para a conclusão da lição então? A conclusão desta lição está dizendo o seguinte: aprendemos nesta lição a importância do serviço cristão. A igreja espiritual é também social. Devemos nos dedicar tanto ao ministério da oração e pregação, como também à assistência aos mais necessitados. A igreja que cuida da alma também deve cuidar do corpo. Deus não é glorificado na desgraça de ninguém. Se há um necessitado em nosso meio, devemos considerar os princípios bíblicos ensinados nesta passagem das Escrituras para alcançá-lo. Assim, a igreja cresce como igreja de Deus e o Senhor é glorificado. Então, amados, aqui ficou essa lição, hoje bem mais comprida, 1h20 quase, mas eu não poderia trazer o que eu trouxe. Espero que você tenha honestamente ouvido esta aula. Você tem o direito de discordar, não é? Discordar de tudo, de 50%, de 30%, mas eu procurei não sair da palavra, não sair da Bíblia. E é essa a proposta deste canal, tá bom? Meus amados, eu deixo meu abraço para vocês. Muito obrigado por ter ficado até aqui e até a próxima lição, que é uma igreja que se arrisca. Deus abençoe.